Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Em viagem à Argentina, o presidente Jair Bolsonaro fala sobre possibilidade de uma moeda única para o Mercosul. Produtores e trabalhadores rurais devem ficar fora da reforma da Previdência, afirma presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. IPCA desacelera em maio e registra o valor mais baixo para o mês desde 2016. Colheita do milho alcança 2% da área brasileira, mas produtores se preocupam com os prejuízos causados pelo excesso de chuvas. Anvisa prorroga por mais um mês consulta pública do glifosato. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Jair Bolsonaro afirmou hoje que foi dado o primeiro passo em direção a uma moeda única no Mercosul. A declaração foi dada a jornalistas durante viagem do presidente a Buenos Aires, na Argentina. Veja só. A possibilidade de criação de uma moeda comum no bloco econômico foi tema de discussão entre representantes dos governos do Brasil e da Argentina na tarde de ontem, em Buenos Aires, durante visita do presidente Jair Bolsonaro ao país. Segundo Bolsonaro, esse é o primeiro passo para um sonho de uma moeda única, como aconteceu com o euro. Questionado sobre a possibilidade de o anúncio do projeto ser uma manobra eleitoral do governo de Maurício Macri, o presidente mudou de assunto e voltou a falar que ninguém quer que a América do Sul flerte com o comunismo. Macri vai tentar a reeleição em outubro contra uma chapa formada por Cristina Kirchner, candidata a vice, e Alberto Fernandes. Com a Argentina passando por mais uma crise econômica, a imagem de Macri está bastante abalada. O anúncio da moeda comum pode ser usado para melhorar sua popularidade. Em nota enviada à imprensa, o Banco Central do Brasil afirmou que não tem projetos ou estudos em andamento para uma união monetária com a Argentina. A declaração do presidente Bolsonaro causou repercussão na internet, não só entre a população, mas também entre os deputados. Pelo Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a ideia apresentada pela equipe econômica. Maia questionou: será dólar valendo R$ 6? Inflação voltando? Espero que não. Para avaliar a chance real dessa moeda única ser implementada no Mercosul, a gente conversa com o economista da Nova Futura Corretora, Pedro Paulo Silveira. Boa tarde, Pedro. Essa medida é uma boa ideia? Como é que você vê isso? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Eu acho que é uma medida, por enquanto, apenas retórica, apenas na intenção. É difícil imaginar um país como o Brasil e outro como a Argentina fazer essa união, dadas as nossas histórias conjuntas. A Argentina, ela tem uma tradição de dolarização muito forte. Todo argentino pensa em termos de dolarização, de dólar. Vai ser difícil eles abandonarem essa tradição de uma hora para outra para aceitarem uma moeda comum com o Brasil. Ainda que eles tenham uma relação comercial importante, esse nível de confiança nessa moeda comum, nesse momento em que as duas economias passam por um processo de desaceleração importante, vai ser difícil de ser imaginado. Eu não consigo imaginar isso, não. O que significaria, então, para a economia do Brasil? O que você acha que isso poderia provocar aqui na nossa economia? Eu acho que um pouco mais de confusão. Eu acho que a situação econômica, a situação fiscal da Argentina são muito frágeis. Você agregaria mais fragilidade ao nosso cenário. Hoje a nossa moeda está bem estabilizada, ela tem uma relação com o dólar absolutamente estável, a gente tem reservas internacionais suficientes para garantir uma estabilidade a médio prazo do real, ainda que com um pouco de volatilidade. Tem uma situação fiscal que é mais vulnerável. Tudo isso, se você pesar e jogar a Argentina para a balança, vai pesar demais. Eu acho que não é o momento ideal para isso, não. Você acredita aí que pode ser uma manobra política de Maurício Macri? Você acha que houve algum tipo de estudo também do Brasil em relação a essa mudança? Pelo que eu vi, que
Michelin, eu acho que não houve estudo, não. Acho que foi meio surpreendente essa ideia, né? A impressão que eu tenho é que a equipe econômica que o Paulo Guedes lidera não pensaria nessa moeda comum, pelo menos por agora. Não que a gente tivesse condições, sem condições de imaginar agora, as condições fiscais da Argentina estabilizadas e as condições fiscais do Brasil, no mínimo, bem estabelecidas. A equipe econômica do Guedes, por exemplo, está disposta a implementar um plano de redução das tarifas de importação para colocar uma tarifa mínima de 4%, por exemplo, mas é um processo criativo que vai terminar no final do mandato do presidente Bolsonaro. Começa vagarosamente no ano que vem, vai caindo um pouquinho depois e, por fim, cai mais abruptamente em 2022, 2023. É um processo de construção ao longo do tempo. Esse da Argentina é impensável. Você precisaria pensar em algo para os próximos 10, 20 anos, para que até que as condições fiscais se estabilizassem em ambos os países e eles tivessem condições de se unificar. Então, esse tipo de notícia, na realidade, você acha que pode aí provocar ainda do Brasil aí mergulhar em uma crise ainda maior? É o tipo de notícia que não está trazendo nada de agregador aí para o país? Olha, eu tenho a impressão que a notícia em si não foi levada a sério para o mercado, assim, no sentido de que ninguém considerou isso uma ação a ser implementada num calendário próximo, né? Se for alguma coisa para ser discutida é lá para frente. Eu acho que o mercado não levou isso em consideração, tanto é que os preços não se mexeram em função disso. Eu acho que não, ninguém levou a sério. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária prorrogou por mais 30 dias o prazo da consulta pública sobre a reavaliação do glifosato. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O repórter Rafael Wallendorf tem mais informações. A Anvisa resolveu prorrogar por mais 30 dias o prazo da consulta pública do glifosato. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pela diretoria e publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Agora, os interessados em contribuir com informações e opiniões sobre a manutenção do uso do herbicida no país terão até o dia 8 de julho para acessar o site da agência e participar. Até o momento, cerca de 3.000 sugestões foram recebidas, contra e a favor do produto. A Anvisa não informou os motivos da prorrogação, mas representantes do setor produtivo acreditam que isso não deve prejudicar a decisão final do órgão sobre o assunto. Vale lembrar que a Anvisa concluiu, depois de uma longa reavaliação, que o uso do glifosato é seguro e que ele não causa câncer. A definição sobre o tema só deve sair em dezembro. De Brasília, Rafael Wallendorf para o Mercado e Companhia. A população rural deve ficar de fora da proposta de reforma da Previdência. A confirmação veio ontem pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Alceu Moreira, em entrevista ao Rural Notícias. O presidente da FPA disse que o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, concordou em tirar os produtores e trabalhadores rurais das mudanças na aposentadoria. Acompanhe um trecho. O trabalhador rural ele tem uma função absolutamente diferente das outras funções e, portanto, precisa ter um tratamento diferente. Pedimos, então, que o relator, e principalmente o Rogério Marinho, fizesse todos os cálculos possíveis do impacto e deixasse nessa reforma da Previdência os trabalhadores rurais fora, setor fora desse processo. O relatório deve ser apresentado na semana que vem e aí, então, hoje fomos levar oficialmente a solicitação da retirada. Tivemos uma reunião à tarde com o Rogério Marinho e com o Samuel Moreira e tivemos deles a confirmação de que o setor, levando em consideração a importância da bancada, da frente da FPA, ia levar em consideração e que esse setor estaria fora da reforma da Previdência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, boa tarde. Se vier a ser confirmada a retirada dos produtores e trabalhadores rurais da reforma da Previdência, você acredita aí que a reforma pode ficar desidratada? Conta pra gente, bem-vindo. Obrigado, Kelly Ávila, obrigado a todos, os nossos amigos telespectadores. Eu queria aproveitar, Kelly, antes do comentário, de convidar todos os produtores aqui da região de Nova Chavantina
para estarem lá na escola Big Gaúcha, hoje à noite, que nós vamos discutir vários assuntos. Então, você está convidado, vai lá, os assuntos são os mais diversos de interesse do agronegócio numa grande mudança. Com relação ao comentário, Kelly, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu acho que o peso da bancada é importante. A bancada ruralista ela vem contribuindo nas votações para ajudar o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que, além disso, o mais importante e preponderante é o trabalhador rural. Porque o trabalhador rural ele tem uma característica diferente. Ele está na atividade desde cedo, ele não tem as garantias que tem um trabalhador diferenciado. O seu envelhecimento, a sua piora em termos do que o trabalho o coloca, não tem como colocá-lo na mesma condição de um trabalhador urbano. Nós temos o trabalhador rural, principalmente do Nordeste, em mais de 2.300.000 propriedades. São pessoas sofridas, são pessoas que têm um estresse físico muito grande em decorrência das condições em que ele vive. Então, eu acho que deixar o produtor rural não é uma questão política, é uma questão humana, porque o trabalhador rural ele não tem as mesmas condições dos outros trabalhadores. Então, eu particularmente, a gente sempre defendeu isso pela qualidade de vida que esses trabalhadores têm, ela é muito diferente. Acesso, por exemplo, à água potável, a medicamento, a assistência médica, ela é realmente deplorável. Então, portanto, eu acho que a concessão é uma concessão de caráter humanitário. E quando você, meu amigo, trata dessas situações como caráter humanitário, você não tem que levar em consideração a questão financeira. Eu estou de pleno acordo, eu acho que a Frente Parlamentar está de parabéns em lutar por isso e se posicionar neste caso, porque estaria fazendo uma grande atribuição humanitária a esses trabalhadores, que a longevidade deles é diferenciada pela qualidade de vida que eles têm. Daúde, e além do mais... Oi, desculpa te cortar, Daúde. Vamos trocar de assunto um pouquinho. Quero aproveitar a sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia para te fazer uma pergunta. A gente falou lá no início do jornal da possibilidade de uma moeda única. Brasil, Argentina, quem sabe os países do Mercosul. Como é que você vê essa notícia? Você acha que isso seria positivo para o Brasil ou não? Posso ser sincero? A gente quer essa sinceridade aqui. Eu acho que o Paulo Guedes tem coisa mais importante para tratar do que moeda única. Ministro, moeda única em 2 países quebrados, ministro. 2 países quebrados, com diferenciais brutais de taxa de juros, com diferenciais brutais de índices econômicos. Isso é um absurdo. Eu acho que o senhor tem que se preocupar mais com fazer o Brasil crescer. Fazer o Brasil crescer, ministro, porque arrumar emprego, a volta do trabalhador ao emprego, ela é consequência de atividades econômicas que precisam ser feitas. A reforma da Previdência é importante e é importantíssima. E adiante, ministro, eu estou com o presidente Jair Bolsonaro em qualquer situação. Em qualquer situação, eu sou Jair Bolsonaro. Mas eu não aceito essas colocações, como se essas colocações, eu vou liberar o fundo de garantia depois da reforma. Espera aí. Nós temos que cuidar do nosso Brasil. E o desemprego ele só se resolve com as consequências de medidas que façam a economia crescer. Então, portanto, Kelly, eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem coisa mais importante para tratar do que moeda única entre Brasil e Argentina. Nós não conseguimos nem ter a relação no Mercosul. A relação comercial entre Brasil e Argentina sempre foi prejudicada, quanto menos uma moeda única, né? Quiçá uma moeda única. Então, portanto, que ali sinceramente, eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos coisas mais importantes para tratar do que uma moeda única, principalmente na relação, porque a gente sabe que a Argentina, ela tem uma preferência mais pela
a questão da China. Quer dizer, nós temos problemas de entrar na comunidade europeia, de fazer acordo, por essa falta de relação que nós temos. Então, portanto, eu não concordo com isso. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br.